Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Estamos no mês de novembro, fim de ano chegando e com ele, naturalmente, aquela expectativa para as festas de fim de ano. O que é que 2024 nos reserva? Dá para cumprir meta ainda de 2023, iniciar um projeto verão? Tantas coisas, né, que a gente acaba utilizando o tempo como um marcador desses objetivos. E, infelizmente, toda essa expectativa gerada com esse fim de ciclo, início de um novo, pode acabar sendo um gatilho para a ansiedade, para outras preocupações. E hoje nós vamos conversar com a Fernanda Barreto, que é neuropsicóloga, e vai abordar esse e outros temas relacionados a essa breve virada de ano. Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, é uma alegria tê-la aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Como é que está a sua expectativa aí para esse fim de ano? As melhores possíveis, só coisas boas. Coisa boa. Agora me conta, Sim. É comum que nessa época a gente tenha uma ansiedade natural, a boa ansiedade, né? Nossa, vai ter para os que gostam, Natal, Ano Novo, aqueles reencontros de família, confraternizações. Há uma boa ansiedade no final das contas, né? A ansiedade ela é própria de todo ser humano, mas a gente precisa observar se essa ansiedade ela impacta no dia a dia do ser humano. Por exemplo, se ele não consegue realizar diferentes atividades do dia a dia de uma forma saudável. Se essa ansiedade gera, por exemplo, algum sintoma físico, se é algo pontual ou algo persistente, então é preciso avaliar não só os sentimentos ali, as emoções que aquela pessoa está sentindo, mas como impacta diretamente no dia a dia dela. E o que a gente pode começar a observar como possível indicativo de que essa ansiedade não é aquela natural e até necessária, benéfica muitas vezes, mas que de algum modo ela pode estar sendo prejudicial, impactando minha vida ou até piorando, por exemplo, com essa possível expectativa da virada, da chegada de um novo período? A gente precisa observar se essa ansiedade ela vem acompanhada de sintomas físicos e se ela é algo persistente, que já dura, por exemplo, 6 meses. Então, se a pessoa está ali há 6 meses com aquela preocupação excessiva com relação ao trabalho, com relação em casa, com medo de sair de casa, então existe uma série de fatores que a gente precisa observar. É algo pontual? É aquela ansiedade que, por exemplo, eu vou reencontrar um familiar, nossa, quais projetos vão chegar com o novo ano? Ou se é aquela ansiedade de mais um ano se passou e eu não consegui realizar determinada meta que eu coloquei para mim lá no início do ano, algum objetivo que mais uma vez eu não consegui. Então a gente precisa observar, porque às vezes as pessoas elas colocam metas para elas, objetivos, desejos, mas elas não conseguem realizar durante o ano. Quando chega o final do ano, elas fazem aquela reflexão. O que é que eu fiz ou deixei de fazer? E aí, um balanço, né? Como a gente costuma dizer, né? Um final de um ciclo que gera ali, nossa, e aí, né? O que foi que eu fiz nesse ano? E para algumas pessoas, esse momento de reflexão, ele vem acompanhado de tristeza, de frustração, até de medo do próximo ano. Então, a gente precisa observar como é que essa pessoa está, como ela se sente diante desse novo desafio, desse novo ano, mas também como ela conseguiu lidar com ela e com todas essas metas, objetivos ao longo desse ano. Porque muitas vezes as pessoas colocam metas para elas que não cabem ali na rotina delas. E é um problema no final das contas, né? É exatamente o que eu ia te perguntar. O problema não é a meta, nem o fato de concluí-la ou não, porque a meta é algo que a gente naturalmente, como o nome sugere, almeja, objetiva, mas que nem sempre é alcançado. Um exemplo genérico aqui é a meta de vendas, que muita gente tem agora no comércio. Todo mundo vai trabalhar para batê-la, mas pode ser que isso não ocorra. E às vezes não por incompetência, por falta de esforço daquela pessoa, mas por circunstâncias que estão além daquilo que ela pode realmente lidar ou fazer. A frustração, muitas vezes, é um conflito entre essas variáveis, esse meu sentimento interno. Dá para também lidar com ela? Isso é natural no final das contas, né? Sim. A gente vai passar em algum momento da vida por sentimento de tristeza, de medo, de frustração, mas a gente precisa observar, é algo pontual, é algo que a pessoa sente e pronto, ou é algo ali persistente? Ela se sente frustrada por não conseguir, por avaliar, por exemplo, a vida dela e não encontrar mais prazer em diferentes atividades, porque muitas vezes está associado à ansiedade, ela está associada à baixa autoestima. Então a pessoa ela não se sente capaz. E quando chega o final do ano, que ela
faz aquela reflexão e ela percebe que algumas coisas ela não conseguiu realizar, ela começa a ficar ainda mais preocupada com esse novo ano, mas também potencializa o sentimento de medo, tristeza, frustração. Então, é preciso um acompanhamento com a psicóloga, até a terapia ali, para que essa pessoa consiga encontrar equilíbrio, mas também tenha uma vida saudável diante de um novo ano repleto de desafios. Afinal de contas, é preciso pôr também na balança as conquistas alcançadas dentro desse período, né, de 12 meses que a gente organiza como ano. Com certeza, quando a gente vai fazer essa reflexão, devem faltar algumas idas à academia, mas também tivemos conquistas profissionais, uma viagem, alegrias, não é? E é necessário também observar esses aspectos positivos que nos ajudam a ver que também tivemos avanços. Eu acredito que todo mundo no final do ano tem pelo menos uma coisa para comemorar, alguns têm muitas, e as frustrações também não vão ser diferentes, né? Alguém vai parar ali e vai dizer, poxa, ainda ficou isso aqui para o ano que vem, mas dá para continuar em 2024 também. Essa equivalência é importante, Fernanda? É importante, é preciso ter esse sentimento positivo, fazer uma avaliação do ano, mas também entender que algumas coisas são possíveis de ser realizadas, mas outras, dentro da rotina, muitas vezes, que é cheia de atribuições, a pessoa ela não consegue realizar. E está tudo bem. Não precisa se frustrar. O que é preciso fazer é avaliar o que pode ser feito para realizar determinada meta e se ela de fato é uma meta daquela pessoa que está tentando realizar. Porque muitas vezes é um familiar que, olha, você deveria fazer isso. Aí a pessoa acredita que, não, eu deveria realmente. E aí ela coloca aquela meta para ela, seja passar no vestibular de um determinado curso, seja fazer uma viagem. Talvez não é nem o desejo dela, mas a pressão familiar é tão grande que ela acredita que é. E aí ela tenta realizar. E muitas vezes, mesmo após realizar, ela não se sente feliz. E no final das contas, absolveu uma meta que nem era um anseio dela e pode acabar se transformando numa ansiedade pelo fato de que, dentro da própria perspectiva, a pessoa até já sabia que não seria possível, mas tentou alcançar ou deduziu que de alguma forma poderia, mas não conseguiu, e aí frustra não a ela, mas ao outro e acaba se condenando, podemos dizer assim, né? Sim. É preciso avaliar o que de fato essa pessoa deseja para a vida dela. Se esse ano ela colocou lá no início metas, objetivos que ela não conseguiu realizar, então é preciso ter um olhar positivo. O que de bom ela conseguiu fazer esse ano? Como ela lidou com ela mesma diante de tantos desafios? Porque a gente sabe que todo dia a gente tem um desafio. E as pessoas, muitas vezes, elas esquecem de celebrar as conquistas diárias. E fica naquele processo de só olhar para a parte negativa. Nesse momento que elas estão ali fazendo toda uma reflexão, né? Vai chegando o fim do ano, é um ciclo que está se encerrando. Aí elas começam a fazer reflexões. Muitas vezes isso gera uma ansiedade que vem acompanhada também com outro sentimento, com a baixa autoestima. A gente precisa avaliar, é algo pontual ou ela já vem nesse processo? Porque muitas vezes as pessoas elas sentem a ansiedade, elas sentem esse sentimento de eu não vou conseguir, eu não sou boa nisso, mas elas meio que silenciam o que elas estão sentindo no decorrer do dia a dia, porque é tantas atribuições muitas vezes, e aí vai passando e ela vai tentando lidar com aquilo, exatamente. Aí chega, por exemplo, o final do ano, vem esse momento de reflexão e potencializa aquele sentimento que já vem acompanhando ela desde, talvez, do começo do ano. Ou até de datas anteriores, Exato. né? A pessoa às vezes acha que esqueceu, no momento, como você disse, de reflexão, acaba trazendo à memória aquilo que vivenciou ou que deixou de vivenciar, se soma muitas vezes ao momento que vive, até o contexto social, né, que a gente acaba ainda sentindo os reflexos da pandemia, das consequências do isolamento social, mudanças econômicas, sociais, políticas, e às vezes dá esse turbilhão mesmo, na mente, no coração, e se a gente não fala, o corpo fala, né? Isso. Quem cuida da mente, cuida da vida. Se a gente não consegue ali ter pensamentos saudáveis, ter um equilíbrio que é tão necessário no nosso dia a dia, a gente não consegue ter saúde mental. E isso impacta diretamente em tudo que a gente fizer. Fernanda, e quais são esses sintomas, talvez até sinais, que acabam ficando evidenciados no nosso corpo de que algo pode não estar bem? São dores, são manchas, enxaquecas, problemas dessa natureza ou tem outros também? A ansiedade ela é própria de todo ser humano, mas existe o transtorno de ansiedade generalizado, que é um distúrbio
que se caracteriza por uma preocupação excessiva, que dura no mínimo 6 meses, mas que vem acompanhado de irritabilidade, dificuldades de concentração, dificuldades para dormir, nervosismo, agitação. Então, a gente precisa observar, é persistente? Essa pessoa ela já não tem mais qualidade de vida, muitas vezes, por estar sentindo tudo aquilo, ela não consegue avançar, ela já não sente mais aquele prazer em atividades comuns que antes ela adorava realizar. Então, é preciso um acompanhamento, realizar terapia, até para conseguir encontrar equilíbrio e ter qualidade de vida. Então, se você está sentindo esses sinais, está com aquela preocupação excessiva diante de atividades diárias, por exemplo, sair de casa. Isso para muitas pessoas gera um medo muito grande, é uma frustração, ela imagina ali, muitas vezes ela está naquele processo, né, para quem tem o transtorno de ansiedade generalizada, e a mente começa a produzir pensamentos que não são funcionais. Então essa pessoa, ela começa a ficar com aquela mente sempre em alerta, e ela não consegue ter paz. Vai sair de casa e já vem acompanhado daquele medo que algo pode acontecer. Então, hoje no meu trabalho isso. algo vai dar errado. Isso. Aquela atividade que eu ia exercer, já sei, aquela pessoa vai estar lá para complicar a minha vida. Existem pensamentos negativistas no final das contas, como esse também, né? Existem. E no próprio processo de ansiedade, a pessoa ela começa a ter, para quem tem o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ela começa a ter pensamentos disfuncionais. Então, isso impacta diretamente, porque ela começa a se sentir paralisada para fazer determinadas atividades, que antes ela fazia de forma tranquila. Então, é preciso observar, avaliar e procurar ajuda. Um caso importante aí que você acabou de falar, um termo, na verdade, que aponta para um caso, é justamente esse de paralisar. Eu conversei recentemente com um amigo que me disse assim, Warner, eu estava caminhando na rua esses dias e, de repente, comecei a sentir uma falta de ar. Aquilo evoluiu para uma palpitação cardíaca um pouco mais rápida do que é costumeira. Daqui a pouquinho, essa palpitação estava muito intensa. E eu comecei a não enxergar direito, a ficar muito preocupado, com medo e quase desmaiei no meio da rua. Fiquei, como você disse, paralisado. Aí eu lembrei que tinha um colega perto, entrei em contato com ele, pedi socorro porque achei que estava tendo um ataque cardíaco. Quando eu cheguei à unidade de saúde para a qual ele me levou, o médico me atendeu muito bem, fez um diagnóstico e depois daquele primeiro contato, me notificou que eu estava com crise do pânico. E essa palavra paralisado, normalmente, acaba se associando muito com esse outro problema, né? Ele é uma extensão da ansiedade, uma potencialização, é consequência de uma ansiedade não tratada. Tem alguma definição que a gente pode ajudar a esclarecer? Existem vários fatores e a gente precisa identificar. Dentro da terapia, a gente faz toda uma anamnese com o paciente, escuta a história clínica atual dele, mas também o passado, faz uma avaliação completa para a gente entender. Porque muitas vezes as pessoas acreditam, nossa, ele está apresentando esse comportamento hoje. Eu acho que foi porque, por exemplo, aconteceu algo ontem que ele não lidou muito bem com aquilo, mas nunca é assim. São uma série de fatores que as pessoas muitas vezes silenciam e vão ali tentando lidar com aquilo, os dias vão passando e aquilo vai se potencializando. E isso vai causando uma alta carga de estresse emocional, até chegar num nível que a pessoa já não tem mais qualidade de vida, ela já não consegue mais viver ali, começa a ser assim, algo muito estressante, porque a mente está sempre em alerta e ela não consegue ter paz. Então, pode vir sim acompanhado disso e não apenas disso, mas também de um nervosismo extremo, tremor, a pessoa sai, mas ela começa a sentir, por exemplo, as mãos geladas. Então, existe uma série de fatores que a gente precisa observar e, claro, é preciso ter um olhar atento para si mesmo, para emoções e sentimentos e, claro, processar tudo isso de forma saudável e funcional. Esses problemas enfrentados pela vida são comuns a quaisquer pessoas que caminham por essa terra. É impossível você encontrar alguém que em algum momento não tenha vivenciado o problema, travado uma batalha, tenha se frustrado. São coisas naturais dessa vida. Mas algumas pessoas lidam de uma forma, outras pessoas lidam de outra. E eu acredito que algumas dessas pessoas até acham que já superaram determinada situação, determinada circunstância,
Mas isso pode ser um ledo engano, aquilo pode ter ficado ali no subconsciente e acabar sendo startado, engatilhado por alguma circunstância, por algum fator. Sim, pode acontecer, por exemplo, alguma situação ali no dia a dia daquela pessoa que faça ela vivenciar um trauma que ela teve lá no passado e aí aquilo volta com mais intensidade. Os sintomas que ela sentiu lá atrás, hoje ela sentem com a maior potencialidade. Então é preciso observar, é preciso trabalhar na terapia. Tudo que está sentindo, eu sempre digo que a terapia é algo que todo mundo deveria fazer, porque todos nós temos questões a serem trabalhadas. E isso não só nos ajuda a ter um equilíbrio, mas a entender vários processos que muitas vezes estão acontecendo dentro de nós. E é interessante esse olhar do profissional, porque o mundo que nós vivemos é altamente digitalizado. Os processos são muito mais rápidos e numa intensidade muito maior do que a nossa programação neurológica, biológica acaba conseguindo processar no final das contas. É exposição à tela, é informação no celular, no relógio agora, né? Na televisão, na entrevista que a gente faz aqui. E esse desgaste por si só, muitas vezes, já acaba sendo um fator que incorre nessa necessidade de termos o suporte, não é verdade? Isso é necessário, porque a gente vive hoje num mundo que passa por diversas transformações. As redes sociais, por exemplo, elas têm um ponto positivo, mas elas também têm um ponto negativo. Graças às redes sociais, hoje a gente tem um maior número de pessoas com baixa autoestima. A gente vive nessa rede de filtros, onde todas as pessoas acreditam que precisam passar essa imagem de estar perfeitas, de serem perfeitas. E a gente sabe que perfeição não existe. Então, muitas vezes, mulheres, a gente vê hoje um número maior em mulheres que têm baixa autoestima. Então, elas têm esse olhar, muitas vezes estão para o outro, o que os outros vão pensar, que ela esquece de ter esse olhar para ela mesma. Então é necessário ter esse cuidado consigo mesma, em um mundo que passa por várias transformações. E um outro aspecto interessante disso tudo é que eu acredito que certamente você já ouviu alguém chegar ao consultório ou até numa conversa informal dizer assim, mas eu vou para o psicólogo ou para o neuropsicólogo só para conversar. Para conversar, eu converso com um amigo, eu converso comigo mesmo nas minhas reflexões. Isso é comum ainda esse estigma, essa ignorância, né, no sentido literal de desconhecimento? Graças a Deus, hoje mais não. A gente vê que as pessoas elas estão buscando tratamento. Tem entendido, né? Isso. Elas hoje reconhecem a importância do psicólogo, da avaliação neuropsicológica. Elas começam a ter esse olhar de que sim, é importante e é necessário cuidar de si mesmo. E a título de esclarecimento, quais são os caminhos que o profissional acaba lidando ali na mente do paciente para tentar auxiliá-lo, as principais técnicas, só para a gente desmistificar, para caso alguém ainda não tenha conhecimento, profundidade, né, ou pelo menos uma noção elementar sobre como é esse trabalho terapêutico supervisionado ali pelo profissional da psicologia. O acompanhamento terapêutico ele é algo muito importante. O paciente ele chega, por exemplo, no consultório com uma queixa inicial. Dentro do processo de terapêutico é feito, né, toda uma avaliação, a gente avalia a situação clínica atual desse paciente, mas também o histórico de vida dele. E aquela queixa inicial, muitas vezes, não é nem aquilo que está gerando no paciente uma ansiedade ou até mesmo uma depressão. São outros fatores que aconteceram, que ele foi guardando, foi tentando lidar com aquilo, e aí chega em um determinado momento, uma situação que para ele em outro momento até simples, hoje tem um peso muito grande e acaba desencadeando sentimento de tristeza, medo, frustração. Por quê? Porque ele já passou por outros processos que ele não, digamos, processou de forma saudável. Ele guardou e naquele momento ele conseguiu passar por aquilo, lidar com aquela dor que ele estava sentindo, mas não tratou. Não entendeu, não compreendeu por que ele estava sentindo aquilo, como aquilo estava impactando o emocional dele. Então é muito importante a terapia. Dentro do processo terapêutico a gente faz todo um... Eu sempre digo para os meus pacientes, fazer terapia é como aprender a ler a si mesmo, porque você começa a entender por que você age de determinadas formas, por que você está se sentindo de determinados jeitos. Então, é como se você compreende de fato quem você é. E isso é extremamente importante para poder lidar com o nosso bem maior, que somos nós mesmos no final das contas, né? Existe sempre, eu conheço muitas pessoas também que fazem terapia, que lançam mão desse recurso e acabam dizendo que aquilo de forma direta
transforma a forma de viver, porque a pessoa aprende a lidar com as emoções. E no final das contas, isso também impacta de forma direta na melhora da qualidade de vida, né? Sim, quando você começa a entender quem é você, você já, por exemplo, não se preocupa muito com o que as pessoas pensam. No ambiente de trabalho, a mesma coisa. Hoje a gente recebe uma queixa muito grande de pessoas que dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes, elas se sentem menosprezadas, elas não se sentem reconhecidas, elas têm, assim, até um medo, muitas vezes, de falar e de ser hostilizado. Isso chega no consultório. E a partir do momento que você entende por que você está sentindo aquilo diante da opinião do outro, você começa a entender e a ajustar, claro, um ambiente que é melhor para você. Por exemplo, quando você conhece e entende por que você está sentindo aquilo diante de determinadas situações, diante da fala do outro, você começa a entender dentro da terapia por quê. Por quê? Porque aquela opinião ela tem um peso tão grande na sua vida. Por que está acontecendo aquilo? Então, a partir do momento que você entende quem você é e por que você está sentindo determinados sentimentos e emoções diante de diferentes situações, você consegue ter qualidade de vida. A gente sempre fala aqui com qualquer que seja o profissional, como normalmente só vem pessoas da área da saúde, a importância de não se comparar com o outro em alguns aspectos, porque cada um de nós tem a individualidade biológica e, no final das contas, isso também acaba se estendendo, né, para ser uma individualidade emocional, uma individualidade psicológica. Cada um de nós tem uma história de vida e cada um de nós vai reagir diante de certas circunstâncias de uma forma bem particular. É importante ter isso em mente também nessa seara mais ligada à mente, às emoções, né? Sim, é preciso ter um cuidado consigo mesmo e entender, né, quem é você, onde quer que você esteja. A partir do momento que você tem essa opinião clara de quem você é, tudo é diferente, né, na sua vida. E acaba beneficiando também aquelas pessoas que convivem conosco, que muitas vezes um problema que está nos provocando irritabilidade, não é? Uma certa inconstância, sinais de uma tristeza profunda, acabam impactando um colega de trabalho, um familiar, né? O esposo, a esposa, até o filho ou o pai. Existe também essa construção coletiva, podemos dizer assim, desse bem-estar psicológico? Sim, por exemplo, dentro do contexto familiar é muito importante ter apoio, ter suporte. Hoje, o que é que a gente recebe muito no consultório? Mães sobrecarregadas, mães fragilizadas emocionalmente. Que inclusive foi, de forma indireta, o tema do Enem também, né? Essa rotina das mulheres, muitas vezes invisibilizada, mas extremamente pesada, exaustiva, Exatamente. adoecedora por vezes, né? Sim, muitas vezes, porque a partir do momento que aquela mãe ela está sobrecarregada, está fragilizada emocionalmente, ela começa a entrar num processo de ansiedade. Então, é aquela mãe que tem uma baixa autoestima, que não se sente boa mãe, que acha que não vai ser capaz de dar uma criação adequada para o filho, e aí ela começa a gerar, né, dentro dela, por conta da ansiedade, vários fatores e vários pensamentos negativos. Muitas vezes, o que é que eu escuto no consultório? Quando eu pergunto, mas você tem apoio do seu esposo? Não. Ele trabalha e aí quando ele chega ele diz, mas nossa, você não fez nada, você só tomou conta dele, da criança. Só. É. E aí é preciso ter esse apoio, ter esse olhar, ter esse suporte. Eu sempre digo que pai e mãe é muito importante na criação dos filhos, não só para o desenvolvimento cognitivo, mas também social deles. E é preciso os dois estarem juntos e unidos nessa criação. E quando é, Fernanda, que se estabelece aquele limiar entre, eu consigo cuidar de mim mesmo, não, peraí, alguma coisa não está tão bem quanto deveria, e eu agora preciso procurar um profissional, um psicólogo, um neuropsicólogo, para me ajudar a lidar com esses pensamentos, com o meu emocional, com o meu psicológico? É preciso avaliar. Quando, por exemplo, determinadas atividades já não tem mais aquele prazer que a pessoa tinha quando realizava antes. É preciso avaliar como essa pessoa está se sentindo com ela mesma, se ela sente tristeza, se ela sente medo, se ela se sente assim incapaz, insegura diante de situações comuns. E se isso não é algo pontual, já é algo persistente. Se essa tristeza, por exemplo, já dura meses,
se ela vem acompanhada de crise de choro, se ela vem acompanhada de sintomas físicos. Então, tudo isso precisa ser observado e trabalhado. É preciso, sim, buscar ajuda profissional. É importante também conversar com essas pessoas que estão perto de nós, amigos, familiares, dizer aquilo que a gente está sentindo, dizer a evolução que a gente está percebendo lá no consultório. É preciso até para se sentir acolhido. O acolhimento que você pode fazer para um amigo, para um familiar é tão importante. Talvez para você seja algo tão simples, acolher, ouvir essa pessoa, ajudá-la, mas para aquela pessoa que está ali se abrindo com você é algo muito importante. Então, amigos, familiares têm um papel muito importante nisso. Não julgar e sim acolher, porque a dor do outro, quem está sentindo é ele. E no final das contas tem um ponto importante em toda essa construção, que é evitar também agravamentos, porque às vezes você está sentindo uma ansiedade e aquilo dali pode acabar evoluindo para um problema pior. É natural que pessoas que não se tratem, que não busquem esse apoio, acabem tendo essa piora, não sei se o termo que eu vou dizer é correto, mas piorando, evoluindo para uma depressão, para uma circunstância mais danosa. Sim, com certeza. Por exemplo, uma pessoa que ela tem crises de ansiedade com frequência, ela tem um índice maior de desenvolver, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Se é algo persistente, aqueles sintomas físicos, aquela preocupação excessiva, é preciso buscar ajuda profissional para avaliar se já não se transformou, por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada. E se a pessoa não tem esse olhar, não tem esse acompanhamento, não busca tratamento, pode sim desenvolver uma depressão. E o que é que separa, podemos dizer assim, ainda que em termos genéricos, o que é que caracteriza essa depressão e o que é que a gente pode dizer que não, isso aqui não é depressão, é só um caso de ansiedade? A ansiedade, ela é algo assim, que todo mundo tem, né? Algumas pessoas até olham para a ansiedade e vê ela como algo que te prepara para um desafio, para uma situação nova, mas a gente precisa avaliar. Ela é persistente? Você se sente incapaz? Você tem aquela preocupação excessiva com frequência? Ou essa ansiedade me motiva para algo bom ou para algo ruim, né? Isso. Ela vem sempre acompanhada de dificuldades do sono, de irritabilidade, de agitação, de dificuldades de concentração. Então, já não é mais só uma ansiedade. Comum, né? É um transtorno de ansiedade generalizada, que é um distúrbio que se caracteriza por isso, pela preocupação excessiva, acompanhada de um ou dois desses sintomas que eu falei. Dificuldades de concentração, irritabilidade, dificuldades do sono. E aí, se não recebe o tratamento adequado, pode sim evoluir para a depressão. É possível tratá-las sem medicamento? Cada vez que a gente vai lidar com um desses problemas, eu preciso também de um apoio de um psiquiatra? São situações distintas? No transtorno de ansiedade generalizada, inicialmente sim, é preciso ter esse acompanhamento. Se é, por exemplo, uma criança ou um adolescente, aí faz o acompanhamento com o psicólogo, realizando a terapia, e com o neuropediatra. Mas se, por exemplo, é um adulto, aí faz o acompanhamento com o psiquiatra e com o psicólogo. Mas não necessariamente vai ser medicamentoso. Isso vai ser analisado de forma individual, não é? Isso. Eu pergunto porque muita gente tem aquela preocupação. Ah, mas eu não quero ficar dependente de remédio por causa desse problema ou daquele. Mas isso não existe, né? Não, inicialmente no transtorno de ansiedade generalizada, pode ser que inicialmente essa pessoa, sim, faça uso da medicação e da terapia. Mas conforme ela for apresentando evoluções dentro do processo terapêutico, pode ser que a medicação já não seja mais utilizada. Muito bom. Estamos agora nos nossos minutinhos finais. E eu queria facultar a você a oportunidade de se comunicar direto com a nossa audiência, mandando seu recado aqui na sua câmera, deixando o seu arroba para a turma que quer tirar alguma dúvida, pedir alguma informação. Fique à vontade, Fernanda. Gente, quem cuida da mente, cuida da vida. Sempre tenham esse olhar atento para vocês mesmos. Busquem ajuda quando necessário. E se quiserem mais dicas de saúde mental, tirar dúvidas sobre o processo terapêutico, podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é o Psicologia, com 2 letras A, por amor. Aí, maravilha. O endereço já diz tudo.
E eu quero agradecer, Fernanda, pela sua presença aqui conosco. A você também que nos acompanha. Eu conversei com Fernanda Barreto, que é neuropsicóloga, nos trouxe aqui muitos esclarecimentos sobre a ansiedade e como lidar com esse finzinho de ano, com essa expectativa, com o balanço dessa etapa que está se findando, para que isso não nos faça, de alguma forma, ter um peso. Pelo contrário, ter uma motivação maior para virar um novo ano e alcançar esses objetivos. E claro, se a gente precisa da ajuda de um profissional, nada melhor do que lançar mão dela para potencializar as nossas metas, alcançar aquilo que a gente almeja. E a você, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Reforçamos que, além de poder assistir isso aqui na tela da TV Assembleia, fica disponível também o nosso conteúdo na plataforma YouTube. É só procurar lá na lupinha TV Assembleia Alagoas, tem uma playlist específica com o programa Ponto de Vista e todas as nossas outras atrações que você pode compartilhar com quem achar legal. Muito obrigado e até a próxima!